Por que narcisistas engordam os filhos? Acredito que narcisista engorde os filhos porque a sociedade não vê com bons olhos e exclui as pessoas acima do peso. O nosso mundo, ele pensa magro. Nós vivemos sob a ditadura da magreza. Todo mundo tem que ser magro. A sociedade assim pensa e o narcisista sabe disso. Então, o próprio narcisista rejeita aquele filho que, apesar de ser manipulável, possui personalidade própria. Então, essa pessoa ela vai ser manipulável até uma certa idade, até uma certa fase da vida, até descobrir o narcisismo alheio. Quando ela descobrir o narcisismo alheio, ela não vai se deixar influenciar, ela não vai se deixar manipular mais. Então o narcisista ele não gosta dessa pessoa, que amanhã ou depois não vai atender-lhe os caprichos, né? E o narcisista ele rejeita esse filho e quer que a sociedade faça o mesmo. Porque a sociedade ela não aceita as pessoas acima do peso. Ela exclui. A sociedade exclui as pessoas acima do peso. Só um exemplo. Acessibilidade. Ônibus. Ônibus ele foi desenhado para pessoas magras. Porque quem é que passa naquela roleta? Só pessoas magras. Quem é que senta naquele banco do ônibus? Só pessoa magra. E as pessoas obesas, elas são vistas como assim, desleixadas, não cuidam da própria saúde, só comem. Tudo mais é deixado, é esquecido. A pessoa pode ter, de repente, um problema de depressão profunda que a faz comer, ou às vezes ela tem algum problema de tireoide que a faz engordar, apesar de não comer muito. Às vezes a pessoa nem obesa, não é gorda, mas a estrutura óssea dela é maior. Ou às vezes ela tem sim um pouco mais de gordura, porque os antepassados dela viveram em uma região gelada. A gente tem que respeitar quem a gente é, mas não, para o narcisista, para a sociedade na qual nós vivemos, isso não é levado em consideração. A gente leva em consideração que se o bebê está gordo, é o bebê que prepara a própria comida. Hein? Ele vai lá, assalta a geladeira de madrugada, por isso está gordo. Os pais não têm nada a ver com isso. Não, imagina. O narcisista, ele quer que a sociedade pense que aquela criança é um problema e que o narcisista sofre muito por ter um filho problemático daquele jeito. É o que acontece. Desde criancinho, o narcisista já tenta ali, desde que o filho é criança, melhor dizendo, o narcisista já tenta difamá-lo, sociedade afora. E na adolescência, o que acontece? Geralmente as mães narcisistas tentam e muitas vezes conseguem engordar suas filhas por pura competição e inveja. A narcisista já está ali chegando numa fase da vida em que ela já não se encontra mais tão bonita. E a filha está desabrochando, está despertando a atenção das pessoas, o interesse dos homens, e a narcisista não vai aceitar isso. Só ela pode brilhar, mas o mundo, a realidade do mundo é um pouquinho diferente do delírio que se passa na cabeça do narcisista.
Bom, além do problema com o peso, outro problema muito comum de saúde que acompanha as vítimas de abuso narcisista é sinusite. Sinusite nada mais é que, a causa emocional da sinusite, nada mais é do que... esqueci? Que horror! Irritação com pessoa próxima. Quem lida com narcisista sabe o que é isso. É autoexplicativa essa causa emocional. Não requer maiores explicações. Outro problema muito comum de saúde em razão do abuso narcisista é prisão de ventre. As vítimas ficam ali remoendo o passado, não deixam o passado passar e ficam ali girando em torno, orbitando ao redor do abuso narcisista. E isso vai acabar se refletindo na fisiologia. A pessoa não consegue dar tchau ao cocô. Mais pra frente, não sei quando, eu vou ver se eu gravo um vídeo a respeito disso. Como é que eu resolvi a minha prisão de ventre. Se resolveu pra mim, resolve pra todo mundo, com certeza. E é algo bem simples. Não percam. E uma outra situação terrível envolvendo abuso narcisista. Fobia social. Filho de narcisista, esse aí que é manipulável, manipulado, mas que tem personalidade própria, ou seja, a vítima sobrevivente de abuso narcisista, ela é trancada em casa, desde a mais tenra idade. Passa a infância trancada em casa, a adolescência trancada em casa, se duvidar, passa a vida toda trancada em casa. Eu conheço caso de abandono intelectual da parte dos pais. A pessoa falava assim pra mim: eu não posso pensar, minha mãe falou pra eu não pensar, porque quando eu penso a minha cabeça dói. Todo mundo vê isso. A sociedade vê, a escola vê, todo mundo vê, mas finge que não vê, porque afinal de contas, quem é que vai querer comprar briga com o demônio? Que são os pais, as famílias aí de narcisistas. Essa pessoa vive trancada em casa até hoje. Todo mundo pensa assim: ela é tão quietinha, quando se referem a essa pessoa. Não é bem quietinha. Qual é a personalidade dessa pessoa? Não veio pra fora. Essa pessoa, em razão do abandono intelectual, ela não pôde se desenvolver. Ela não foi incentivada. E quando é que ela vai descobrir, entender e aceitar que ela vive uma situação de abuso por narcisista? Não vai acordar. Pessoa que sofre abandono intelectual, eu acho que é um dos abusos mais mais cruéis. Porque os outros tipos a gente tem a possibilidade de acordar. Mas enfim, uma pessoa que fica trancada em casa, provavelmente essa pessoa vai ficar trancada em casa pelo resto da vida. Algumas vítimas de abuso narcisista que ficaram trancadas em casa, elas conseguem sair. Por quê? O narcisista tem os planos dele, mas Deus tem os seus. Então Deus vai empurrando a gente para outras coisas. Aí, essa vítima de abuso narcisista, ela enfrenta inúmeros problemas.
Ela foi ridicularizada, chincalhada a vida inteira pelos narcisistas, pela família narcisista. Aí sai na rua, ela tem traquejo social? Não. Ela sabe se relacionar? Não. Ela é o quê? Vai ser saco de pancada de bulinadores de outros narcisistas na rua. É isso o que se passa. Encontra as pessoas na rua. E aí? Cumprimenta todo mundo? Cumprimenta como? Acenando, dando a mão, 2 beijinhos. Narcisistas não incentivam o crescimento, o desenvolvimento dos filhos. Então, esses filhos aí, as vítimas sobreviventes de abuso narcisista, quando Deus dá esse empurrão para que elas saiam de casa, elas vão sofrer muito, muito mais do que já sofreram em casa, com a família. São pisoteadas em casa e são pisoteadas na rua. Não é fácil. Mas toda vítima sobrevivente de abuso narcisista é guerreira e chega lá, acaba vencendo e se tornando uma pessoa incrível. E nós estamos aqui para isso, né? Para superar as dificuldades, para criar a nossa realidade. Uma realidade mais leve, mais branda, mais divertida. Uma realidade com a nossa cara, né? Enfim, é isso. Fobia social, a pessoa tem medo de sair na rua. Ela vai sair na rua, dá taquicardia, começa a suar frio, a tremer. Ver uma pessoa assim à distância, até hoje eu sou assim. Já foi muito pior. Hoje nada nem ninguém me impede de sair, mas assim, eu sempre olho quem é que vem vindo, não sei o que, eu sou muito cismada. Todas as vítimas de abuso narcisista costumam ter esse tipo de problema. Pelo menos as que foram criadas por narcisistas, né? Costumam ter isso sim. Daí que as vítimas também podem desenvolver ergofobia. Como elas têm medo de encontrar pessoas, de sair de casa, viveram trancadas, etc, etc. Elas têm medo, às vezes, de trabalhar fora de casa. Não conseguem ficar fora de casa. Aí desenvolve ergofobia. Até trabalham, mas trabalham assim pela internet, alguma coisa assim. Elas não conseguem ir para um local de trabalho. Interessante, né? Interessantíssimo. Outro problema é a síndrome de Peter Pan. Narcisistas costumam criar os filhos enquanto crianças como adultos. E quando eles crescem, narcisistas não aceitam que os filhos cresceram. Querem que os filhos continuem ali na eterna dependência deles. Então, o narcisista começa a tratar os filhos como crianças. É tão complicado. E aí que aqueles filhos não conseguem crescer, não conseguem assumir responsabilidades na vida, são eternamente filhos, por assim dizer. Não passam para a fase de se tornarem pais, mães, até porque família narcisista é um trauma danado. Quem é que vai querer ter filho depois, de passar por uma família narcisista? Não é fácil não, tem que ter muita coragem, muito amor no coração também. Como eu sempre falo, é bom dar aquela atrasada. Quem já está atrasado, que atrase um pouco mais, porque geralmente quem tem síndrome de Peter Pan, por exemplo, dizem que o Michael Jackson foi abusado pelo pai, narcisista, parece que o pai dele é narcisista,
E a gente sabe a história do Michael Jackson. Ele tinha até um rancho que chamava Terra do Nunca. Ai, 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 Terra do Nunca. Em menção ao Peter Pan, aquele que nunca cresceu. E, geralmente, quem tem essa síndrome aí de Peter Pan acaba atraindo pessoa com complexo de Wendy. Sabe aquelas mulheres que se casam, mas em vez de se comportarem como esposa, ficam se comportando como se fossem mãe? Mães do marido? Então, aí é que está. A gente precisa aqui, ó, cuidar da mente, cuidar do emocional, do coração, do espírito, da alma, para evitar problemas maiores. Porque se nós não estivermos bem, nós vamos atrair pessoas que também não estão bem. E quem sofre dessa síndrome aí de Peter Pan vai acabar encontrando um pai ou uma mãe pela frente, não vai encontrar um marido ou uma esposa. Então é bom se melhorar, fazer os ajustes necessários aí, para só depois sim casar, ter filhos. Minha opinião. Cada um faz o que bem entende. Uma outra situação também muito comum envolvendo aí, abuso narcisista é problemas de visão. A vítima, ela vê que tem algo muito errado na vida dela, principalmente o narcisismo nas famílias, né? A vítima percebe que tem algo muito errado na vida dela, mas ela não aceita que ela é abusada por aquelas pessoas que ela tanto ama, das quais ela gostaria de receber amor. Ela não aceita. E esse é o grande problema na vida da vítima de abuso narcisista, não aceitar o problema. E aí acaba se refletindo na visão. Ai, ai.